Em primeiro lugar, eu queria agradecer mesmo por você estar participando com a gente. Eu trabalho no Climate não tem muito tempo, mas eu trabalhei no anuário do Climate. Então, você foi uma das primeiras líderes que eu conheci, mesmo que à distância, né? Então, escrevendo sobre você e tudo mais. E também aproveitar esse tempinho inicial só para agradecer tudo que você faz, tanto pelo Climate quanto suas ações climáticas normalmente no seu cotidiano, que eu acompanho também junto com todo mundo aqui da filial. E é incrível o trabalho que vocês fazem, né? Então, com isso, eu queria começar perguntando como tem sido essa sua trajetória de ser uma líder climática? Obrigada, Suelen. Obrigada por essa oportunidade, esse convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. E assim, esse nosso trabalho como líder climático, ele tem sido muito interessante, né? É gratificante, porque a gente consegue passar, ampliar voz, né, dentro da sociedade. E isso é muito interessante, porque a gente trabalha com diversos públicos. E assim, qual a importância? É justamente essa, né, de ampliar a voz. Porque quando a gente percebe, por exemplo, muita gente quer fazer, então um líder climático, mas faz essa questão de dar voz para quem não tem nesse sentido da crise. Sim, a gente trabalha principalmente estimulando essa percepção de riscos para a questão climática. Então, a gente trabalha sensibilizando e quando a gente aumenta essa percepção na sociedade civil, é mais fácil a sociedade civil fazer uma pressão para o governo. Então, a partir do momento que ela conhece o risco, ela vai ter mais a possibilidade de pressionar o governo para implementar políticas públicas. Então, além desse trabalho que a gente faz com a comunidade, a gente também tem um trabalho de levar direto a informação para o governo. Né? Uhum. Então, a gente faz diversos atos de liderança, né, que envolve, por exemplo, desde você organizar eventos, né, trazendo o governo como parte desse evento e demonstrando alguns resultados e fazendo alerta, como também você pode escrever artigos, você pode escrever cartas direto, né, aos tomadores de decisão. Então, tem diversas formas, diversos atos de liderança que você pode assumir. Entendo, mas assim, além de ser líder climática, você também está no Fórum da Energia e Clima, né? E o que é esse fórum exatamente? Sim, esse fórum é bem interessante porque ele traz uma união de países de língua portuguesa, porque até o momento esse treinamento de liderança ele era disponível em língua inglesa, né, que foi esse treinamento que a gente teve com o Climate Reality. E nem todos têm acesso, então tem aí 9 países de língua portuguesa que nem todos têm facilidade, né, de acessar um treinamento como esse que foi feito pelo Algol. Então, esse fórum, ele é a união de países de língua portuguesa para justamente amplificar um pouco esse trabalho, né, de conscientização e organização da sociedade civil para combater a crise climática. Ah, perfeito. E qual tem sido o principal objetivo da organização, do fórum, no caso? Além de ampliar as vozes. Pois o Fórum de Energia e Clima, né, que você fala. Isso. O Fórum de Energia e Clima, ele também tem a missão de desenvolver projetos, né, projetos junto com a comunidade, que possa trazer soluções para a Uhum. questão da crise climática. Então, isso em vários temas, né, desde energia, resíduos, poluição do ar, educação. Então, esses, esses projetos, todos eles, né, alimentação, ele
tem alguma possibilidade de trazer soluções para a crise climática que possam ser adotadas nos governos locais. Sim, e dessas iniciativas que vocês têm, qual vocês estão desenvolvendo nesse momento? Olha, a gente tem, nesse momento, tem um projeto em Angola, que é o Oitiva, né, que é um projeto que está fazendo um replantio de mangues, tá fazendo um replantio de mangues. A gente tem também o projeto de Guardiões, que é um projeto que vai desenvolver educação nas escolas para essa questão climática. E assim, o fórum ele foi lançado em 31 de janeiro desse ano. Sim, bem recente. Então, a gente tem aí uma série de projetos, mas que a gente vai lançar brevemente. Em função da pandemia, a gente teve que suspender o calendário de lançamento desses projetos. Mas já temos alguns projetos aí a ser lançados assim que a gente tenha uma normalização, né, de toda essa situação da pandemia. Entendi. E, assim, o Climate e o Fórum, por mais que sejam separados, eles têm uma coisa em comum, que é essa questão de combater os avanços da crise climática. Então, como nós podemos unir as nossas semelhanças e diferenças para lutar nessa crise que a gente está vivendo? Pois é, isso é interessante porque, assim, foi uma das coisas que eu pensei, né, no início, que a gente já faz parte de uma organização, que é essa grande família que é o Climate Reality, e o porquê da gente estar se associando, né, estruturando uma nova organização. Mas eu acho que, na verdade, a gente tem aí contextos, né, que a gente pode explorar um pouco mais, até em função de conseguir, né, financiamentos locais para que a gente possa desenvolver as ações. Então, assim, é como se essas instituições elas podem cooperar, né, nessa mesma missão, né, sendo que cada uma tem um alcance, né, diferente. Então, digamos que o alcance desse fórum, né, ele seja, né, um alcance mais de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, né, do que a gente tem desenvolvido no Climate. Sim, eu entendi bem. Outra coisa que eu queria saber de você é como a gente pode transformar essa economia atual em uma economia mais verde e sustentável, assim, usando como base o seu trabalho no fórum. Sim, esse é o grande desafio, né, Suelen? Pensar que nós estamos aí diante, né, de uma crise. A gente já tinha reconhecido a crise climática como uma pandemia, né, pela Organização Mundial de Saúde, como, né, já tinha até uma publicação que foi do It Lancet, que falava numa sindemia global, onde colocava as mudanças climáticas, a obesidade e a desnutrição como um grande problema que afeta a saúde mundial. Né? Então, a gente já vinha aí de uma pandemia, entramos numa pandemia de fato agora, né, de uma doença infecciosa, e que o próprio surgimento desse vírus está relacionado com a questão ambiental. Né? Se a gente pensar que esse vírus ele veio de animais silvestres, né? Esses animais silvestres, o contato com o humano, a manipulação inadequada desses animais silvestres propiciaram esse contato com o ser humano. Então, né, imagina você que um desmatamento, né, a possibilidade de um animal silvestre se aproximar do ser humano, ele traz um vírus que ameaça, né, todo um planeta. Então, e esse surgimento desses vírus, esse não é o primeiro vírus que ocorre em função da manipulação inadequada de animais silvestres.
né, vários outros vírus. Então, a gente tem aí uma situação que afetou também uma crise econômica, né? E agora a gente tem um grande desafio, que é esse desafio de uma recuperação saudável, tá? Então, existe um movimento hoje, que é um movimento internacional, que está trazendo esse apelo aos governantes. Foi escrita uma carta, né? Na verdade, foi escrita uma carta aos líderes do G20, onde essa carta ela fala de uma recuperação saudável, né? Fazendo alerta ao governo que vários pontos, né, sejam considerados nessa recuperação saudável, considerando a questão ambiental e o impacto na saúde. Então, a gente fala da substituição da matriz energética, né? A gente fala de várias questões ligadas às emissões de gases de efeito estufa, que a poluição do ar, né? A questão de saneamento. Então, assim, a gente está falando de questões que devem ser consideradas nessa nova recuperação. Então, os negócios, certamente, eles terão que implementar inovações, né, que possa considerar essa economia verde. Então, esse é um apelo que está sendo feito, esse movimento chamado Health Recovery, né, essa recuperação saudável, ele atingiu mais de 40 milhões de profissionais de saúde, 4.500 profissionais individuais assinaram essa carta, como eu assinei, e foram 350 instituições no mundo. Então, essa carta ela foi publicada numa revista científica também, além de ser encaminhada para todos esses líderes do G20, aos presidentes mesmo da República, os líderes, né, de governo. Ou seja, por mais que muita gente não perceba, porque não é tão óbvio assim, né, para muita gente, infelizmente. Mas por mais que as pessoas não percebam, é tudo uma reação em cadeia, né, basicamente. Sim. Entendo, Mas continuando falando sobre o seu trabalho como líder, a gente tem percebido que outros líderes também estão participando do Fórum Clima, outros líderes da realidade climática. Como tem sido essa experiência? A gente tem visto isso com bons olhos, né, de saber o interesse desses líderes em apoiar o fórum. E eu vejo isso, né, como uma possibilidade de implementar novas ações, né? Talvez a gente conseguir financiamento, né, para as nossas ações, porque todo o movimento do Climate, ele tem né, um movimento que a gente expande esse conhecimento, mas na verdade ele não tem essa possibilidade de financiar projetos. Uhum. E no caso do Fórum de Energia e Clima, essa é a grande possibilidade. Então eu vejo que isso, né, pode ser uma possibilidade de motivar a adesão dos líderes climáticos. Pelo visto, essa integração tem ajudado muito, porque é constante desde que o fórum foi lançado. Eu tenho visto principalmente você, claro, que é representante do Brasil, mas também tenho visto cada vez mais líderes participando. Eu acho que isso também reflete muito no que você falou do Climate também ser um tipo de família, a rede ser um tipo de família. Vocês se comunicam muito bem, pelo visto, certo? Assim, vocês conseguem integrar e um fazer parte do que o outro está fazendo e sem contar que tem o mesmo objetivo, no final das contas. Sim, a grande importância do Climate é, como você falou, né, essa família, esse hub. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que o início do fórum foi a partir dessa união de 2 líderes do Climate. Isso é fundamental, eu acabei não falando no início, porque o Ricardo, ele é de Portugal, Ricardo Campos é o presidente do fórum, né, do Fórum de Energia e Clima. Ele é líder climático também, foi treinado no México.
e eu fui treinada em Seattle em 2017. E no ano seguinte, 2018, o Climate fez uma cobertura do nosso trabalho aqui, produziu um vídeo, né, Sim. e o Al Gore, ele apresentou esse vídeo naquele evento de 24 horas de realidade. Então, essa visibilidade, né, da produção desse vídeo fez com que o nosso colega, o Ricardo, lá de Portugal, ele conhecesse o nosso trabalho e aí foi feito o convite. Então, esse fórum ele surge pela possibilidade exatamente dessa, né, dessa família do Climate, que faz que dá essa possibilidade de conexão entre os líderes. E aqui no Brasil a gente tem, né, essa gestão aí de Renata, que ela faz toda a organização e faz todo o movimento para que a gente esteja constantemente em contato. Então, tem vários eventos, né, vários grupos ativos no WhatsApp, grupos de mentoria, e a gente sempre compartilhando os nossos atos. Então, além da gente fazer coisas individuais, a gente também faz coisas juntos, unindo os líderes do Brasil. Então, isso é muito bacana, o trabalho de Renata, o que ela faz, assim, é muito legal, porque ela está o tempo todo estimulando essa rede, né? Inclusive, como o Brasil é muito grande, ela conseguiu fazer esse trabalho de dividir, né, de trazer mentores, né, para as regionais, e eu acabei também assumindo uma mentoria aqui na minha região. Eu acho legal ver como as proporções que as coisas vão tomando, como uma iniciativa, um desejo de mudar vai tomando proporções tão grandes assim, né? Então, Neuzaí, eu queria de novo agradecer por você ter participado. Essa conversa, com certeza, embora não seja longa, tem muita coisa para aprender aqui. Muita coisa que alguém vai ouvir, assim como eu ouvi uma vez num fórum, e que vai fazer a pessoa pensar assim, talvez eu vou começar a pesquisar mais sobre isso, querer entender mais sobre isso. Então, assim, foi uma ótima conversa, uma ótima entrevista. Eu quero agradecer muito. E, de novo, pelo trabalho que você já faz como líder no fórum, ou seus trabalhos pessoais pelo meio ambiente e clima, e também pela saúde. E, assim, obrigada, Neuzair, pelo tempo. Ô, Suelen, eu também gostaria de agradecer, né? Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando e talvez inspirando, né, outras pessoas e dizer assim que interessante que às vezes a gente não conhece as pessoas, não tem um contato mesmo, não conhece ao vivo, mas a gente tem esse contato virtual e a gente fica sabendo assim de tantas pessoas incríveis que estão trabalhando assim um trabalho voluntário, né? Muitos com trabalho voluntário, pensando nesse bem comum. Então a gente vê que por trás dessas telas tem pessoas assim muito engajadas, tem muitos cientistas também, né? Tem muitos professores, educadores, sociedade civil, tem muitos cidadãos mesmo que, independente da profissão, eles se engajam nessa luta, né? Então, isso é realmente muito bom fazer parte dessa família aí do Climate Reality, que foi a origem de tudo, né? Obrigada. Eu que agradeço, Neuzair.